Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, fiat. Minha mãe, feche a divina vontade em minha alma para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Continuando com a leitura do Livro do Céu, da segunda parte dos volumes do 12 ao 20, seguindo os trechos da Escola da Divina Vontade, estudo 4, parte 2. 2 de abril de 1917. As penas da privação de Jesus são penas divinas. Estava me lamentando como eu sempre amava Jesus, de suas habituais privações, e lhe dizia: meu amor, que morte contínua, cada privação tua é uma morte que sinto, mas morte tão cruel e impiedosa que, enquanto faz sentir os efeitos da morte, não faz morrer. Eu não entendo como a bondade de seu coração pode resistir em me ver sofrer tantas mortes contínuas e depois me fazer viver ainda. E o bendito Jesus veio por pouco tempo e, me apertando ao seu coração, me disse: minha filha, abraça-te ao meu coração e toma a vida minha. Saiba que a pena mais satisfatória, mais agradável, mais potente, que mais me iguala e pode me enfrentar, é a pena da minha privação, porque é pena divina. Você deve saber que as almas estão tão unidas comigo que formam muitos elos unidos juntos em minha humanidade. E à medida que as almas se perdem, rompem estes elos. E eu sinto por isso uma dor como se arrancasse um membro do outro. Agora, quem pode me unir estes anéis? Quem pode soldar de novo para fazer desaparecer a ruptura? Quem poderá fazê-los entrar de novo em mim para dar-lhes vida? As penas de minha privação, porque é divina. É que eu estar sem ele e permanecer à disposição dele, à espera dele. A criatura tende a, nessa condição, ir buscar, alívio em outras coisas. Vai buscar alívio em outras coisas, em paixões e vícios, em vãs distrações e entretenimentos mundanos, mas não permanece aqui, ainda que como Luísa, chorando a privação dele. Que ela vivia, a ordem e a obediência. Chorava, reclamava, mas não saía do seu posto. Que é o que ele diz: as penas de minha privação, porque é divina. São divinas. Porque é a mesma dor dele, da privação das almas. Luísa sofre com a privação de Jesus, o que Jesus sofre com a privação das almas que não lhe dá atenção, que não o busca. Que no momento de dificuldade de alguma coisa, ao invés de recorrer a ele, recorrem a artifícios humanos, a coisas, a pessoas. Minha pena pela perda das almas é divina. A pena da alma que não me vê, não me sente, é divina. Que a pena da alma que não me vê, não me sente, é divina. E como as duas são penas divinas, podem beijar-se, unir-se, fazer-se frente e ter tal poder de tomar as almas desvinculadas e uni-las em minha humanidade. Que sarar
as chagas, fechar as chagas da humanidade de Cristo. Chagas estas que são, como disse, membros arrancados, carnes arrancadas, simbolizavam as que se perdiam, as que se separavam dele. Então aqui, elas, uma vez condenadas, já não voltam mais. Mas Jesus recebe o alívio, o contentamento, a reparação, o amor destes outros. Minha filha, te custa muito minha privação? Então, se te custa, não tenha inútil uma pena de tanto custo. Que é valorizar as coisas. Se está difícil, valorize, porque, como eu disse, é uma pena de tanto custo. Se te custa tanto realizar tal ato, não tenha inútil uma pena de tanto custo. Se dedique-se a ela. Por mais dolorido que seja, que esteja, se dedique-se a ela, a isso. Porque proporciona a Jesus um alívio, o alívio de suas penas. Assim como eu te faço o dom dela, não a tenhas para ti, mas fala voar no meio dos combatentes e arranca as almas do meio das balas e encerre-as em mim. E como fechadura e selo põe a tua pena, e depois a tua pena faz girar por todo o mundo para fazê-la pescar almas e conduzi-las novamente a todas em mim. E à medida que sentes as penas das minhas privações, assim irás pondo o selo de nova união. Se de uma parte a humanidade ofende, se volta a ofender a Deus, da parte do Filho da Divina Vontade, ele vem reparando, o que é dito em outro momento, de Jesus nos chamar a ser para ele o que ele foi para o Pai. Volume 13, trecho 4, 6 de junho de 1921. O maior milagre que Deus pode fazer é que uma alma viva de seu Fiat. Como dizia ainda há pouco, acima. O maior milagre que Deus pode fazer é que uma alma viva de seu Fiat, do seu querer divino. Estava me perdendo no santo querer de Jesus bendito e pensava entre mim. Qual será maior, mais variada, mais múltipla, a obra da criação ou a obra da redenção? E meu sempre amável Jesus me disse: minha filha, a obra da redentora, a obra redentora é maior, mais variada e múltipla que a obra da criação. Tão maior que cada ato da obra redentora são mares imensos que circundam a obra da criação, a qual, circundada pela obra redentora, não é mais que pequenos riachos circundados pelos vastíssimos mares da obra redentora. Agora, quem vive em minha vontade, quem toma por vida meu fiat voluntas tua, corre nestes mares imensos da obra redentora, difunde-se e amplia-se junto, de modo que supera a mesma obra da criação. Por isso, unicamente a vida do meu fiat pode dar verdadeira honra e glória à obra da criação, porque o meu fiat se multiplica, se estende em qualquer lugar, não temos limites. Em troca, a obra da criação tem seus limites e não se pode fazer maior do que é. Minha filha, o maior milagre que a minha onipotência pode realizar é que uma alma viva do meu Fiat. Parece-te pouco que minha vontade santa, imensa, eterna, desça em uma criatura, e pondo juntas minha vontade com a sua, a perco em mim, e me faço vida de todo o obrar da criatura, ainda das mais pequenas coisas? Assim, o seu palpitar, a palavra, o pensamento, o movimento, o respiro, é de Deus, é do Deus vivo na criatura. Esconde nela céu e terra, e aparentemente vê-se uma simples criatura,
Graça maior, prodígio mais potente, santidade mais heróica, não poderia dar que meu fiat, assim como a Eucaristia, né? Tem aparência de pão, tem cheiro de pão, tem gosto de pão. Mas, como já dizia acho que Santo Agostinho, né? Não deixe que seus sentidos te enganem. Sob o véu, a aparência de pão, ali está o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E de igual forma Ele quer fazer aqui com nossa criatura, a finalidade a qual fomos criados, né? A sermos essa hóstia viva, né? Esse Cristo a viver em nós. E daí o tão grandioso milagre, né? Porque, como eu dizia ontem, a criatura não aceita, né? Que Deus é soberano, é poderoso, Ele jamais desceria na minha miséria, né? nessa nesse ser que sou, né? E aí repete a mesma soberba, o orgulho de Satanás, né? Que não reconheceu a Deus, né? Na humanidade de Cristo. Tá? E as pessoas hoje vemos isso, tá? Não reconhecem a Deus na sua própria humanidade, né? Não aceitam, não assumem nem ser possuidoras do céu, né? Veem isso como humildade. Não, eu só posso dizer que eu sou salvo, que eu estou salvo, que eu vou para o céu depois que eu estiver lá. Antes disso eu não posso falar, né? Que é considerado soberba, orgulho da parte da pessoa. Né? Mas a fé não é a certeza de ter aquilo que ainda não se vê, né? Portanto, não assume. Se não assume essa vida de céu, vai assumir Deus vivendo nele, né? Até mesmo olhando para as misérias dela, vai dizer que é Jesus. E isso é o trabalho que os escritos, né, essas verdades, haverão de formar em nós, né, de concretizar em nós. E até o que ele está dizendo, graça maior, prodígio mais poderoso, portentoso, santidade mais heróica, não poderia dar que meu fiat. Olhe, a obra da criação é grande, a obra da redenção é maior ainda, mas meu fiat, o terceiro fiat, fazer viver a criatura em minha vontade, supera a uma e a outra. Porque na criação meu fiat criou e pôs fora minhas obras, mas não ficou como centro de vida nas coisas criadas, né? Pôs fora e não ficou como centro. Deus não ficou como centro das coisas criadas. Na redenção, o meu fiat ficou como centro de vida na minha humanidade, né? Em Jesus. Mas não ficou como o centro de vida nas criaturas. Aliás, se a sua vontade não se adere à minha, deixam inúteis os frutos da minha redenção. Por isso se diz, né, em nome de Jesus. Tudo é por meio de Jesus. Se eu não me uno à vontade, não me venho a aderir à vontade de Deus, ao propósito de Deus, deixa-se inúteis os frutos da redenção. Em troca ao meu fiat, ao fazer viver a criatura no meu querer, eu fico como centro de vida da criatura. E por isso te repito, como outras vezes, que meu fiat voluntas tua será a verdadeira glória da obra da criação e o cumprimento dos copiosos frutos da obra da redenção. Eis a causa pela qual não quero outra coisa de você, senão que meu fiat seja a sua vida, que não olhe outra coisa que meu querer, porque quero ser centro de sua vida. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Dou-te a minha vontade. Não posso viver sem uma vida e é por isso que eu quero a tua, Luísa vai dizer, né, na oração. Volume 14, trecho 5. 21 de fevereiro de 1922. O amor faz morrer e viver continuamente. Continuando o meu estado habitual, o meu sempre adorável Jesus disse-me: minha filha,
O meu amor pela criatura fazia-me morrer a cada instante. A natureza do verdadeiro amor é morrer e viver continuamente pela pessoa amada. O amor de amá-la consigo fazer-lhe sentir a morte. O amor de amá-la consigo fazer-lhe sentir a morte. Procura-lhe um martírio, talvez dos mais dolorosos e prolongados. Mas o mesmo amor, mais forte que a própria morte, no mesmo instante que morre, lhe dá a vida. Mas para fazer o quê? Para dar vida à pessoa amada e formar com ela uma só vida. Aquelas chamas têm virtude de consumir uma vida para a infundir na outra. É propriamente esta a virtude do meu amor, fazer-me morrer e da minha consumação formar tantas sementes para colocá-las nos corações de todas as criaturas, para fazer-me ressurgir de novo e formar com elas uma só vida comigo. De forma concreta, é a Eucaristia. Comungamos a Eucaristia na Santa Missa para aqui, fazer nossa a vida dele. Tantas sementes para colocá-las nos corações de todas as criaturas, para fazer-me ressurgir de novo e formar com elas uma só vida comigo. Como disse, é o propósito, a finalidade para a qual fomos criados, Essa morada, essa roupagem de Deus. Agora também tu podes morrer, quem sabe quantas vezes por amor meu. E talvez a cada instante, cada vez que me queres ver e não me vês, é uma morte. A tua vontade sente a morte da minha privação, mas em realidade, porque não me vendo, a tua vontade morre porque não encontra a vida que busca. Mas depois de que, nesse ato, se tem consumado, eu renasço em ti e tu em mim, e reencontras assim a vida querida por ti, mas para voltar de novo a morrer, para viver em mim. Assim também, se me desejas, teu desejo não satisfeito sente a morte, mas fazendo-me ver encontra novamente sua vida, e assim seu amor, sua inteligência, seu coração pode estar em contínuo ato de morrer e viver por mim. Se eu fiz isso por você, é justo que você faça por mim. É justo. Ele que deixou tudo e veio ao nosso nada, deixemos as nossas misérias, o nosso nada, para ascendermos com Ele, para vivermos a vida dele. Volume 15, trecho 5, 3 de fevereiro de 1923. Os dois agonizantes. Sentia-me faltar a vida pela privação de meu doce Jesus, e se move em meu interior, faz-se ver naquele mar espantoso das culpas das criaturas. Então, não podendo mais, me lamentava forte, e ele, como comovido por meus lamentos, saiu como fora daquele mar, e estreitando-me, disse-me: minha filha, o que tens? Ouvi os teus lamentos, o estertor da tua agonia, e fiz tudo o que pude para vir em teu socorro e para te sustentar. Minha filha, paciência, somos dois pobres agonizantes, eu e você, pelo bem da humanidade. E enquanto estamos agonizando, o amor nos sustenta para não nos deixar morrer, para dar ajuda à pobre humanidade que jaz como morrendo no mar de tantas culpas. Se por um lado aqui, Jesus e Luísa são os dois pobres agonizantes, por outro lado a humanidade padecendo seus próprios males, suas próprias escolhas. É como no trecho lá do milhão que o rei deixou na praça
para os seus súditos pegarem dali o que necessitavam e tanto mais quisessem. E quando foram falar ao rei, haviam pego apenas algumas moedas. Não quiseram. Ou por não acreditar que estava sendo dado de graça, né, pelo rei, ou pelas vãs ocupações, né, que se tinha. Fato é que não foram buscar, não foram colher. Triste, né? Assim vive a humanidade, pobre humanidade, que jaz como morrendo no mar de tantas culpas. Mas não vai, né, ao encontro daquele único que pode curar, sanar, divinizar. Né? E enquanto isso me dizia, parecia que as ondas daquele mar nos submergiam a ambos. Quem pode dizer o que se sofria? E como naquelas ondas se viam os preparativos de guerra, lhe disse: minha filha, quem sabe quanto durará esta segunda desordem? Se a primeira durou tanto, o que será da segunda, que parece mais longa? É a Segunda Guerra Mundial. E Jesus, muito aflito, certamente será mais longa, mas não durará tanto, porque porei a minha mão e os flagelos do céu os apagarão da terra. Por isso oremos, e você não saias jamais de minha vontade. Aqui, ó. Tu és o meu alívio, tu és o meu sustento, o meu abrigo, né, na terra, como Nossa Senhora o foi na época, né, em que aqui ele estava. E aqui tem Luísa, e por meio da Luísa, tantos quantos vierem. E com a mesma ordem, né? Oremos e não saias jamais da minha vontade. Tristes tempos se aproximam. Volume 16, trecho 5, 19 de julho de 1923. Prodígios do Filho Divino, no grande vazio da alma. Estava a rezar e abandonar-me nos braços da Santíssima Vontade de Deus. E meu sempre amável Jesus, saindo de meu interior e dando-me a mão, me disse: minha filha, vem comigo e vê o grande vazio que existe entre o céu e a terra. Este grande vazio, antes de meu fiat se pronunciar, era horrível, de ver-se tudo era desordem. Não se via divisão de terra, nem de águas, nem de montes, era uma massa de espanto. Enquanto meu fiat se pronunciou, todas as coisas rolaram, agitando-se entre elas. E cada uma tomou seu posto, ficando todas ordenadas com a marca do meu fiat eterno. E não podem afastar-se o meu fiat. E não podem afastar-se se o meu fiat não quer. A terra não dava mais pavor, e mais, ao ver a vastidão dos mares, suas águas não mais enlameadas, mas cristalinas, seu doce murmúrio como se as águas fossem vozes que muito pouco falassem entre elas, suas ondas fragorosas, que às vezes se levantam tanto que parecem montes de água e depois caem no mesmo mar. Quanta beleza não contém! Quanta ordem e quanta atenção não desperta na criatura! E logo a terra toda, pintada de verde e florida, quantas variedades de beleza não contém? No entanto, é nada ainda. O vazio não estava
completamente cheio, e assim como o meu Fiat se moveu sobre a terra e dividiu as coisas e ordenou a terra, assim, movendo-se para cima no alto, estendi os céus, adornei-os com estrelas, e para preencher o vazio da escuridão criei o sol, que fazendo fugir as trevas encheu de luz este grande vazio, e colocou o realce de toda a beleza em tudo criado. Então quem foi a causa de tanto bem? Meu Fiat onipotente. Mas este Fiat quis o vazio para criar esta máquina do universo. Agora, minha filha, vês este grande vazio no qual muitas coisas criei? Pois o vazio da alma é maior ainda. O vazio da alma é maior ainda. Sim, pois bem, né? Ele vai dizer que só pode ser preenchido esse vazio com Deus. Deve ser esse trecho. O vazio da alma é maior ainda, que a criação. Aquele devia servir para a habitação do homem, a criação, o planeta. O vazio da alma devia servir para a habitação de um Deus, que só Deus pode preencher a criatura, que o vazio é do tamanho de Deus. Não devia pronunciar por 6 dias meu Fiat como ao criar o universo, mas por quantos dias contém a vida do homem? Não por 6 dias, mas por quantos dias contém a vida do homem? Tem toda uma vida humana para desenvolvimento dessas verdades, para sermos esse quarto, essa morada divina, agradável a Ele. É uma morada a fim de ser essa morada permanente. Mas por quantos dias contém a vida do homem? É o tempo que trabalharemos, É o Fiat que é pronunciado em cada ato, uma vida divina em cada ato. E tantas vezes, por quantas vezes, pondo de lado o seu querer, faz o meu agir. Portanto, devo o meu Fiat fazer mais coisas que fez na criação. Queria mais espaço. Você sabe quem me dá campo livre para preencher este grande vazio da alma? São os filhos da divina vontade, Quem vive em meu querer, meu Fiat, são repetidamente ditos em cada pensamento, é acompanhado pela potência do meu Fiat. E ó, quantas estrelas adornam o céu da inteligência da alma, suas ações são seguidas por mim, Fiat, e ó, quantos sóis surgem nela, suas palavras investidas por meu Fiat, são mais doces do que o murmúrio das águas do mar, onde o mar das minhas graças corre para encher este grande vazio. E meu Fiat se deleita em formar as ondas que chegam até além do céu, e dele descem mais carregadas para engrandecer o mar da alma. Meu Fiat sopra sobre seu coração e de suas batidas forma incêndios de amor. Meu Fiat não deixa nada, investe todo afeto, as tendências, desejos, e neles forma os mais belos floridos. Quantas coisas não trabalha meu trabalho Fiat neste grande vazio da alma, que vive no meu querer? Oh, como fica para trás toda a memória do universo. Os céus ficam estupefatos e olham trêmulos ao Fiat onipotente, atuante na vontade,
atuante na vontade da criatura, e se sentem duplamente felizes cada vez que este Fiat obra e renova sua potência criadora. Assim que estão todos atentos em torno de mim para ver quando meu Fiat é pronunciado, para alcançar a sua dupla glória e felicidade. Se todos conhecessem a potência do meu Fiat, o grande bem que contém, todos se dariam à mercê de minha vontade onipotente. Entretanto, é de chorar quantas almas com estes grandes vazios em seu seio são piores que o grande vazio do universo, antes do que meu Fiat fosse pronunciado. Entretanto, é de chorar quantas almas com estes grandes vazios em seu seio são piores que o grande vazio do universo, antes do que meu Fiat fosse pronunciado. Não agitando nelas meu Fiat, tudo é desordem. As trevas são tão densas que provocam horror e espanto. É uma confusão tudo junto. Nada está em seu lugar. A obra da criação está transtornada. A obra da criação está transtornada nelas, porque só meu Fiat é ordem. A vontade humana é desordem. Por isso, de meu querer, se você quer a ordem em você, faça que meu Fiat seja a vida de tudo em você e me dará o grande contentamento de que meu Fiat possa se desenvolver, fazendo sair os prodígios e os bens que contém. Então, isso aqui é de suma importância, né? Por isso, filha de meu querer, se você quer a ordem em você, faça que meu Fiat seja a vida de tudo em você. E me dará o grande contentamento de que meu Fiat possa se desenvolver, fazendo sair os prodígios e os bens que contém. Fazendo sair os prodígios e os bens que contém, por quê? Porque até então está aguardado, está suspenso, porque a criatura não vive com o querer divino. Só que a partir da Luísa está aberto para a humanidade viver segundo o seu desprendimento humano. Volume 17, trecho 3, 20 de junho de 1924. A divina vontade contém a plenitude da felicidade. Quando a criatura vive na divina vontade, então a caridade e todas as virtudes alcançarão a completa perfeição. Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma, junto com meu docíssimo Jesus. Ele era todo bondade e todo admirável. Tomou-me minhas mãos entre as suas e as apertou forte a seu peito. E todo amor me disse: minha querida filha, se soubesses que prazer sinto ao falar-te de minha vontade, cada coisa demais que te manifesto sobre meu querer é uma felicidade que faço sair de mim e que comunico à criatura. E eu me sinto mais feliz nela em virtude de minha mesma felicidade, porque a especialidade característica de minha vontade é precisamente esta: fazer Deus e o homem felizes. Não te lembras, minha filha, do prazer que tivemos juntos, eu ao falar contigo e tu ao ouvir-me? E como nos fazíamos felizes reciprocamente, um em falar e o outro em ouvir? E sendo minha vontade a única que contém o germe da felicidade,
Eu com manifestá-la e a alma com conhecê-la, formamos a planta e os frutos da verdadeira felicidade. Felicidade é o que? A verdade, tá? Conhecimento da verdade. Verdade é esta que liberta. Tá? Imperecíveis e eternos não me diminui, nem termina. Eu, com manifestá-la a alma, com conhecê-la, formamos a planta e os frutos da verdadeira felicidade. Imperecível e eterna, que não diminui, nem termina jamais. E não só nós, mas também aqueles que ouvem ou leem as coisas admiráveis e surpreendentes de meu querer, sente o doce encanto da minha felicidade. Por isso, para me fazer feliz em muitas obras, quero te falar da nobreza da minha vontade, e até onde pode chegar a alma e o que deve fechar se dá entrada em sua alma, a minha vontade. Até onde pode chegar a alma e o que deve fechar se dá entrada em sua alma, a minha vontade. A nobreza de minha vontade é divina, e como é do céu, ela não desce senão em quem encontra um nobre cortejo, e por isso a primeira que lhe deu a entrada foi minha humanidade. Ela não se contenta com pouco, senão que quer tudo, porque quer dar tudo. E como pode dar tudo se não encontra tudo para poder nele colocar todos os seus bens? Tá? Jesus é o exemplo perfeito e mais claro, né, da vida na divina vontade. Por conseguinte, Nossa Senhora. A nobreza de minha vontade é divina, e como é do céu, ela não desce senão em quem encontra um nobre cortejo, um esvaziamento. Né? E por isso, a primeira que lhe deu a entrada foi minha humanidade. A vontade querida de Deus pisou na terra de novo, na humanidade de Cristo. Depois Nossa Senhora, depois Luísa. Consequentemente, aos que aderirem a essas verdades, a esse propósito. Ela não se contenta com pouco, senão que quer tudo, porque quer dar tudo. A divina vontade, né? Não se contenta com as migalhas. Ela quer receber o tudo para que possa também a criatura viver a sua vida, a vida dele, o Filho divino. E Jesus, toda bondade, mas aflito, me disse: minha filha, o silêncio diz alguma coisa maior que não diz o falar. O silêncio é decisão de quem, não querendo ser distraído, cala-se. O silêncio é decisão de quem, não querendo ser distraído, cala-se. As vãs conversações. Jesus não joga conversa, palavras fora. O silêncio de um pai com um filho amado enquanto se encontra no meio de outros filhos libertinos é sinal de um pai, é sinal de que quer punir os filhos perversos. Você acredita que seja coisa de nada, que não venha a você e que quase não te participe minhas penas? Castigar os filhos perversos. Ah, minha filha, não é coisa de nada. Pelo contrário, é coisa grande. Quando eu não venho a ti, a minha justiça se enche de flagelos para castigar ao homem, de maneira que todos os males passados, os terremotos, as guerras serão como nada diante dos males que virão e diante da grande guerra e revolução que estão preparando.
São tantos os pecados que não merecem que te participe minhas penas para livrá-los dos castigos merecidos. Por isso, tenha paciência, a minha vontade suprirá a minha vista. Ainda que esteja escondido em ti, e se isto não fosse, não poderias manter a batuta em fazer teus acostumados giros em minha vontade. Sou eu que, embora escondido, os faço em ti, né? Que é Jesus é quem vive no Filho da Divina Vontade. É Ele quem faz, mas não de uma maneira inconsciente, que não num quietismo, mas com a plena participação e consciência da criatura. Né? Não é como o endemoniado, não é como no espiritismo que a pessoa perde os sentidos. Né? Lá a pessoa recebe lá o espírito e a pessoa que recebeu, quando o espírito sai dela, ela não sabe o que se passou, ela não tem conhecimento nenhum do que houve. Né? E aqui, na condição de filho da divina vontade, né? Onde Jesus vem morar em nós, né? E fazer em nós, somos fundidos a Ele, né? Co-participante nos seus atos divinos. Não se perde a consciência, mas tem total, absoluta consciência do que está fazendo. Né? A interação de Deus. Assiste o Filho da Divina Vontade, assiste a Divina Vontade vivendo na sua vida. Tá? Ainda que escondido em ti, se isto não fosse, não poderias manter a batuta em fazer teus acostumados giros em minha vontade. Sou eu que, embora escondido, os faço em ti, e tu segues aquele que não vês. Mas quando a minha justiça tiver cumprido o cumprimento dos flagelos, eu estarei contigo como antes. Por isso, coragem, espera-me e não temas. Não saia do divino querer. Agora, enquanto dizia, encontrei-me fora de mim mesma, no meio do mundo, e em quase todas as nações se viam preparativos de guerras, novos modos mais trágicos de combater, que davam espanto só de olhar para eles. E além disso, a grande cegueira humana, que tornando o homem mais cego, o fazia agir como besta, não como homem, e tão cego que não via que, enquanto magoava os outros, se magoava a si mesmo. Depois, toda assustada, me encontrei em mim mesma sozinha, sem meu Jesus, e com o prego no coração, porque aquele que amo se tinha ido de mim, deixando-me sozinha e abandonada. E enquanto delirava e sofria pela dor, meu doce Jesus, movendo-se em meu interior e suspirando por meu duro estado, me disse: minha filha, acalma-te, acalma-te, estou em ti, não te deixo, e além disso, como posso deixar-te? Olhe, minha vontade está em toda parte. Se você está em minha vontade, não tenho para onde ir, nem encontro lugar para me afastar de você. Deveria fazer limitada a minha vontade e reuni-la num ponto para te deixar. Mas nem isto consigo fazer. Minha imensidão se estende por toda parte, e minha natureza faz imenso tudo o que me pertence. Portanto, imensa é minha vontade, minha potência, meu amor, minha sabedoria e etc. Então, como posso te deixar se em minha vontade, onde quer eu te encontro? A divina vontade está por toda parte. Se a criatura entra na vontade divina, Jesus não mais a perde vista. E ela também não pode o perder. Luísa perdia aqui a vista sensível de Jesus, né?
E era esta a privação dela, né? Do Jesus físico. Por isso deve estar segura de que não te deixo. Aprofunde-te sempre mais na imensidão do abismo da minha vontade. Volume 19, trecho 4, 6 de março de 1926. Assim como da Mãe Celestial soube a coisa mais importante, que o Filho de Deus era seu Filho, assim será da Filha da Divina Vontade. Só saberá o mais importante para fazê-la conhecer a ela. O bem não conhecido não tem caminho para comunicar-se. Encontrando-me no meu estado habitual, meu sempre amável Jesus veio e, tomando-me a mão na sua, me atraía a ele no alto, entre o céu e a terra, e eu, quase temendo, me apertava a Jesus, tomando-me forte de sua santíssima mão, e querendo desafogar com ele minha pena que tanto me oprime, lhe tenho dito, meu amor e minha vida. Jesus, tempos atrás você me dizia que queria fazer de mim uma cópia de minha Mãe Celestial. Entretanto, dela quase nada se soube dos tantos mares de graça com os quais você a cada instante a inundava. Não disse nada a nenhum, tudo reservou para si. Nem o Evangelho diz nada. Só se sabe que foi tua mãe e que deu ao mundo o Verbo eterno. A ti, tudo o que aconteceu entre tu e ela de favores, de graça, ela guardou tudo para si mesma. Mas para mim, queres o contrário? Queres que manifeste o que me diz? Não queres o segredo do que se passou, que se passa entre nós? Por isso estou dolorida. Onde está, então, a cópia que queres fazer em mim de minha Mãe Celestial? E meu doce Jesus, me apertando forte a seu coração, todo ternura me disse: minha filha, coragem, não temas, assim como foi de minha mãe, que não soube outra coisa senão o que foi necessário, não soube outra coisa senão que foi necessário, que eu era seu filho e que por meio dela vim redimir as gerações humanas, e que foi ela a primeira na qual eu tive meu primeiro campo de ações divinas em sua alma. Todo o resto dos favores, dos mares de graças que recebeu, ficou no sacrário dos segredos divinos. No entanto, se soube a coisa mais importante, maior, mais santa, que o Filho de Deus era seu filho, e isto para ela era a maior honra e que a punha acima de todas as criaturas. Portanto, sabendo o mais da minha mãe, o menos não era necessário. Assim será de minha filha. Só se saberá que minha vontade teve seu primeiro campo de ação divina em tua alma, e tudo o que é necessário para fazer conhecer o que concerne à minha vontade e como quer sair em campo para fazer com que a criatura regresse à sua origem, como com ânsia a espera em seus braços, a fim de que não haja mais divisão entre eu e ela. Se isto não se soubesse, como podem suspirar este grande bem? Como dispor-se a uma graça tão grande? Se não tem o conhecimento, não ama. Se não conhece, não ama. Se não ama, não busca. Se minha mãe não tivesse querido fazer saber que eu era o Verbo eterno, filho seu, que bem teria produzido a redenção? O bem desconhecido, por maior que seja, não tem caminhos para comunicar
o bem que possui, né? Por isso a importância, né, de tornar essas verdades conhecidas, né? Conhecidas, amadas e vividas. E assim como a minha mãe não se opôs, assim a minha filha não se deve opor a comunicar o que diz a respeito à minha vontade. Todo o resto dos segredos, os voos que fazes no meu querer, os bens que tomas, as coisas mais íntimas entre eu e tu, permanecerão no sacrário dos segredos divinos. Luísa fez o caminho, abriu o caminho e sigamos agora os filhos da divina vontade, a tornar essas verdades conhecidas, amadas e vividas, com exemplos práticos da nossa vida. Não temas, teu Jesus te contentará em tudo. Volume 20, trecho 2, 20 de setembro de 1926. Quem não faz a vontade de Deus é como uma constelação celestial que sai de seu posto. É como um membro deslocado. Ela é dia para quem a faz e noite para quem não a faz. Tendo terminado de escrever o livro anterior e devendo começar outro, sentia o peso de escrever e quase amarga. Tudo suspirado. Tenho suspirado. E meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, fazia-se ver que movia a cabeça. Suspirando, me disse: minha filha, o que há? O que há? Como você não quer escrever? E eu, quase tremendo ao vê-lo suspirar por minha causa, disse: meu amor, quero. O que queres tu? É verdade que sinto o sacrifício de escrever, mas por amor teu farei tudo. E assim que deve de ser. E Jesus acrescentou: minha filha, tu não compreendeste bem o que significa viver na minha vontade. Enquanto tu suspiravas, a criação e todos, e até eu suspirei junto contigo. Olha só a seriedade. Enquanto ela tinha uma atitude, um suspiro de resistência, a criação e todos, e até eu suspirei junto contigo. A ela não querer corresponder à divina vontade. Há um movimento de vontade humana em resistir ao divino querer. Porque para quem vive nela, uma é a vida, um é o ato, um é o movimento, um é o eco. Não se pode fazer menos que fazer a mesma coisa, porque Deus é o movimento primeiro. E todas as coisas criadas, tendo saído de um movimento cheio de vida, não há coisa que não possua seu movimento. E todos giram em torno do movimento primeiro de seu Criador. Então a criação toda está em minha vontade, e seu giro é incessante, rápido, ordenado, e quem vive nela tem seu posto de ordem no meio delas, e gira com rapidez junto com todas as coisas criadas, sem cessar jamais. Mas aí se este faz as suas pausas, dá as suas escapadas. Tem um outro trecho que diz, como se uma constelação de estrelas saísse do lugar, se um planeta saísse da sua órbita. Faz tremer toda a criação. E como foi dito, a criação geme e sofre esperando a manifestação dos filhos de Deus.
Então está toda a criação na expectativa, esperando. E fazendo o ato junto, vê a criatura, né, titubear. Como ele diz, toda a criação suspira junto e até ele mesmo. Minha filha, esse teu suspiro de pesar em todas formou seu eco. E sabes o que sentiram? Nossa, é exatamente esse o trecho. Que é como se uma constelação quisesse sair de seu posto, da ordem do rápido giro em torno do seu Criador. Meu Deus, é exatamente esse o trecho. Olha a falta de correspondência do Filho da Divina Vontade, né? Quando dá as suas escapadas, né? Faz as suas pausas, né? Não segue com o firme propósito, né? no ato divino. Como se uma constelação quisesse sair de seu posto, da ordem do rápido giro em torno de seu Criador. E ao ver esta constelação celestial como sair do meio delas, todas ficam sacudidas e como obstruídas em seu giro, mas rapidamente recuperadas pela tua rápida adesão, continuaram com ordem seu rápido giro. Que como Luísa voltou atrás, rapidinho, tudo voltou ao seu posto. Agora, quando o Filho da Divina Vontade não é contínuo, não volta, a criatura tem as suas misérias, as suas limitações e tudo mais, mas não ficar no seu nada, não ficar nas suas misérias, não voltar para si mesmo. Deu aquela distraída, já voltar correndo. Não ficar na sua miséria. Todas ficaram sacudidas e como obstruídas em seu giro, porque ela suspirou. Mas rapidamente recuperadas pela tua rápida adesão, continuaram com ordem seu rápido giro, louvando o seu Criador, que as tem unidas a si para as fazer girar em torno dele. Segue o louvor, segue toda a criação, o louvor, ao passo que a criatura retoma o seu posto, o propósito que foi criado. O louvor, o seu Criador, que as tem unidas a si para as fazer girar em torno dele. O que dirias se visses uma estrela a sair do meio das outras e a descer? Não dirias, saiu do seu posto, não faz mais vida comum com as demais. É uma estrela perdida. Nossa. Tal é quem, vivendo em minha vontade, gostaria de fazer a sua. Afasta-se de seu posto, desce da altura dos céus, perde a união com a família celestial, separa-se de minha vontade, separa-se da luz, da força, da santidade, da semelhança divina, separa-se da ordem, da harmonia e perde a rapidez do giro em torno do seu Criador. Por isso, fique atenta, porque no reino de meu querer não há pesares, amarguras, mas tudo é alegria. Não há coisas forçadas, mas tudo é espontaneidade, como se a criatura quisesse fazer o que Deus quer, como se o quisesse fazer ela mesma. Eu fiquei espantada ao ouvir isso de meu doce Jesus e compreendia o grande mal que é fazer a própria vontade, e lhe pedia de coração que me desse tanta graça para não me fazer cair em um mal tão grave.
Mas enquanto fazia isso, o meu amado bem voltou, mas se fazia ver com seus membros quase todos deslocados, que lhe davam uma dor indescritível, e lançando-se em meus braços me disse: Minha filha, estes membros deslocados que me dão tanta dor são todas as almas que não fazem minha vontade. Eu, ao vir à terra, me constituí cabeça da família humana, e elas são meus membros. Mas estes membros vinham formados, cheios de nós, novamente, vinculados por meio dos humores vitais de minha vontade. Conforme ela corre neles, assim vem em comunicação com meu corpo, e ficam reafirmados, cada um em seu posto. Minha vontade, como médico piedoso, não só faz correr seus humores vitais e divinos para formar a circulação necessária entre a cabeça e os membros, mas também lhes forma a sua perfeita atadura para fazer que fiquem atados e firmes os membros sobre sua cabeça. Agora, faltando a minha vontade neles, falta quem ponha o calor, o sangue, a força, o comando da cabeça para voltar a pôr os membros em campo. Falta quem os vede, se estiverem deslocados. Falta tudo. Pode-se dizer que todas as comunicações entre os membros e a cabeça estão quebradas, né, e estão no meu corpo para me dar dor. É só minha vontade que põe de acordo e em comunicação ao Criador e à criatura, ao Redentor, e aos redimidos, ao santificador e aos santificados. Se ela, a criação, a redenção, são como se fossem nada para eles, porque não há quem faça correr a vida e os bens que contém. Os próprios sacramentos servirão de condenação, porque faltando minha vontade neles, falta quem rompa o véu dos sacramentos, para dar-lhes o fruto e a vida que contém. Por isso minha vontade é tudo. Sem ela, nossas obras mais belas, nossos prodígios maiores, ficam estranhos às pobres criaturas, porque ela sozinha é a depositária de todas nossas obras. E, portanto, só por meio seu são dadas à luz as criaturas. Oh, se todos soubessem o que significa fazer ou não fazer minha vontade, todos se poriam de acordo com ela para receber todos os bens possíveis e imagináveis, e a transmissão da mesma vida divina, a comunicar aos outros, aos demais, para que vivam também, igualmente. Depois disso, estava fazendo meus acostumados atos no supremo querer, e como era quase o alvorecer do dia, estava dizendo: Meu Jesus, meu amor já é o princípio do dia, e eu em teu querer quero girar por todas as criaturas, a fim de que, ressurgindo do seu sono, ressurjam todas em tua vontade, para te dar a adoração de todas as inteligências, o amor de todos os corações, o ressurgimento de todas as suas obras e de todo o seu ser na luz que este dia fará resplandecer em todas as gerações. Enquanto isso e outras coisas dizia, meu doce Jesus se moveu em meu interior e me disse: Minha filha, em minha vontade não há dias nem noites, nem alvoradas, nem pores do sol, mas sim, um é seu dia, sempre na plenitude de sua luz, e quem vive nela pode dizer: para mim não há noites,
mas sim sempre é dia. Por isso, é meu dia. E conforme age para cumprir minha vontade para desenvolver sua vida nela, forma outras tantas luzes fulgidíssimas no dia de sua vida, que voltam mais glorioso, mais belo, o dia de meu querer onde ela vive, sabe, para quem vem formado o dia e a noite, a alvorada e o pôr do sol, para quem ora faz a minha vontade e ora a sua. Se faz a minha forma o dia, se faz a sua forma a noite. Quem vive totalmente nela forma a plenitude do dia. Quem não vive de todo e só com esforço faz a minha vontade, forma a alvorada. Quem se lamenta do que ela dispõe e quer subtrair-se, forma o pôr do sol. E para quem de fato não faz minha vontade, é sempre noite perene, princípio daquela noite eterna do inferno que não terá jamais fim.